Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E dessa vez, indo direto ao ponto, a gente vai te explicar o porquê a low carb é simplesmente uma merda, a pior coisa que você pode fazer na sua vida. Então preste muita atenção nesse vídeo. Eu tô aqui na companhia dessas duas feras do YouTube da parte fitness, Gabriel Arones do canal Fitness Flexível, um dos melhores canais sobre dieta flexível e em geral, tá? Você não precisa ser um atleta que vive na caverna aí, ele atinge todos os públicos aí e consegue te passar muita informação. E Gorgonoide, que faz muito vídeo informativo também, bem específico, é só você ir lá, pesquisar o que você quiser, achar. Então já confere o canal deles, não agora, depois do vídeo, porque primeiro a gente tem que salvar a vida de várias pessoas. Então, muita gente diz que uma dieta rica em carboidratos vai acarretar uma alta produção de insulina, e a insulina é um hormônio de estoque, então por isso você vai estocar muita gordura, você vai engordar muito, simplesmente independente da quantidade de carboidratos, né, que você está comendo e quando você está comendo esses carboidratos. Bom, eles estão errados. O que causa o ganho de peso não é só esse fator, tá? Primeiro de tudo, o mais importante é o balanço energético, o déficit calórico, que vai causar que você perca peso, né? E o excesso de calorias vai causar que você ganhe peso. E a não ser que você seja obeso e resistente à insulina e uma pessoa muito sedentária, que não faz nada, a low carb não é pra você. Ou então tem a diabetes, né? Exato. Então, rapaziada, cientificamente falando, não existe nenhum estudo que comprova que a low carb faz você perder gordura mais rápido, tá? Simplesmente isso não é verdade, não acontece. Existem até alguns estudos científicos que o pessoal da low carb acaba utilizando para fundamentar esse tipo de argumento, mas a gente até vai colocar aqui na tela alguns estudos. Então, pessoal, a gente vai colocar aqui na tela alguns estudos. O pessoal da low carb usa como argumento aí para se armar aí contra, falando que a low carb é a melhor dieta de todas. E se você ler o resumo, você pode até ser levado a acreditar nisso, mas se você ler o estudo inteiro, a coisa não é bem assim. O principal motivo que faz essas dietas low carb nesses estudos acabarem se saindo um pouco melhor, na verdade não tem nada a ver com a ingestão de carboidrato, e sim com a ingestão de proteína, que nelas são sempre mais altas do que nas dietas low fat, com baixa gordura. Se você ler a fundo, esse é o principal fator, porque quando igualados a ingestão de proteína, tanto numa dieta low fat quanto uma low carb, é isso que faz ela ser superior a qualquer outro tipo de abordagem de macronutriente. A gente vai explicar o porquê que a proteína é tão importante numa dieta de perda de peso. Então, pessoal, você não precisa ser nenhum expert para você entender o seguinte: a proteína, né, comparada tanto com o carboidrato quanto a gordura, é o macronutriente que tem o maior efeito térmico, ou seja, é aquele macronutriente que quando você ingere, para fazer a digestão dele, seu corpo gasta mais calorias. Então, quando você pega lá a dieta low carb, automaticamente, quando o pessoal começa a fazer dieta low carb, ela começa a aumentar a ingestão de proteína, porque a pessoa começa a comer mais carne. Ela precisa ter um consumo calórico ainda adequado, né? Então ela tem que substituir o que ela tirou de carbo por outra coisa. Sim. E ao contrário do que muita gente pensa, né? Quando você pega aí uma dieta aí alta em proteína, se ela for low carb, ela não tem vantagem nenhuma em relação às dietas high carb. Inclusive, a gente vai estar colocando na tela aí 2 estudos comprovando isso que a gente está falando. Exato, são estudos mais bem executados, e esses estudos, né, um é para pessoas sedentárias e outros para atletas. Especialmente para atletas, a dieta de proteína é mais benéfica, mas também para pessoa sedentária. E complementando o que o Gorgo falou, a proteína também, além do efeito térmico maior, que é cerca de 30%, comparada com zero de gordura quase, ela também te dá mais saciedade por caloria. Com certeza. Né? Então você vai se sentir mais saciado e no final do dia você vai ter uma ingestão calórica menor, que vai levar a uma perda de peso maior. Isso é até fácil de entender, porque se você pega a proteína e vai analisar, ela tem ali 20, 21 aminoácidos, né? Então, ou seja, para o seu corpo quebrar ela, é muito complicado, precisa da participação de várias enzimas. Exato. Enquanto que a gordura não precisa de nada. Sim, né? E o carboidrato, quando a gente consome ele está ali em várias cadeias e apenas uma enzima sai quebrando aquelas cadeias. Então, sim, e você só consegue absorver proteínas, né, em forma de peptídeos, que é um aminoácido livre, de peptídeo ou tripeptídeo, talvez. Então você tem que realmente quebrar ela, picotar ela todinha. Um exemplo aí de tripeptídeo é a creatina, por exemplo. Exatamente.
E para finalizar aqui, a proteína, né, é o que faz a gente construir músculo. Então, quando você consome menos e você tem uma atividade, nível de atividade alto, você acaba perdendo músculo. E a gente vai mostrar aqui alguns estudos, né, que vão mostrar que quando você perde músculo, o que acontece? Você tem uma queda do seu metabolismo basal, né? A gente pode colocar um estudo aqui que mostra isso. Você acaba gastando, perdendo, queimando, né, menos calorias durante o exercício. Exatamente. Outro estudo aí para provar isso. E também, por final, você acaba prejudicando o seu metabolismo de glicose e lipídios pelo corpo, que, de novo, ao final do dia, vai acarretar numa perda de gordura menos eficiente. Então, pessoal, principal objetivo para quem está em cutting, quem está querendo perder peso, perder gordura, é preservar a massa magra. E para isso acontecer, você tem que ter uma ingestão suficiente de proteína, certo? E isso é uma grande falha que acontece quando eles comparam os estudos low carb com os estudos high carb. No grupo high carb, muitas vezes, a ingestão de proteína deles é de 0,8 grama quilo, mais ou menos, isso no máximo, geralmente é para menos. Então, ou seja, um cara de 100 quilos estaria consumindo 80 gramas de proteína, o que é muito baixo. E para uma pessoa manter aí o máximo de massa magra durante o déficit calórico, né, que é a única forma de perder gordura, ela tem que consumir, os estudos indicam aí, de 2 a 2,4 grama quilo de proteína aí para manter de forma efetiva a massa magra durante o processo de emagrecimento. Sim, esse 2,4 que ele falou geralmente é em bulking. Em cutting, tem cientistas que falam que o ideal seria até maior que 3 gramas por quilo, né? E estudos que usaram o dobro, né, desse 0,8, que é o valor diário estabelecido, que seria o mínimo que uma pessoa sedentária deveria comer, mostrou que consumir o dobro disso ou o triplo disso numa dieta de perda de peso não foi suficiente para preservar a massa magra dessas pessoas. É complicado. Ainda mais que quando a gente está em déficit calórico, né, a gente está com menos energia, então é difícil manter o treino intenso, que é o que justifica seu corpo ter a massa magra que ele tem. Exatamente. E para reafirmar tudo que a gente está falando aqui nesse vídeo, não ser coisa da nossa cabeça, né? Tem 4 estudos aí que também vão estar na descrição mostrando que se o consumo de proteína for igual, ou seja, o grupo A quanto o grupo B consome lá a mesma quantidade de proteína por quilo, vamos supor que seja 3 ou que seja 2, não interessa. Não interessa se é high carb ou se é low carb, o resultado é o mesmo para perda de peso. Igualando as calorias também. Exato. Né? Ou seja, então... tem algum mistério aí nessa coisa, né, cara? Também tô achando, vimos um padrão. E por que a gente acha low carb pior ainda? Não acabou aí. Calma. Porque tá no nome, low carb. Mano, carboidrato, quem já treinou sem carboidrato sabe o que é. Sério. Né? Ó, quem falar aí que não, de boa, consigo aí, só com planta e bicho, só com comendo bacon. É porque cara, acha que treina. Porque se você, cara, é sério, eu recebo centenas, se não milhares de relatos de pessoas que quando voltaram a inserir o carboidrato na sua vida, os treinos renderam milhões de vezes mais, a vida voltou pra pessoa, saca? É uma coisa de louco mesmo. Eu tenho um cliente de consultoria que ele chama Thiago Camargo, tá? Eu vou até deixar as tabelas de medidas e pesos dele aqui na tela. Ele chegou pra mim comendo 70 gramas de carboidrato por dia. Estou vendo aqui a tela agora. Vai, pode falar que eu tô seguindo. Ele comia 70 gramas de carboidrato por dia. Ele tava pesando 67 quilos, não conseguia emagrecer, não tinha rendimento no treino, tava flácido. Hoje ele come 250 gramas de carboidrato por dia, ele não ganhou nenhum peso, nada. Ele até perdeu, tá com mais medidas de braço, menos medidas de cintura. Nossa. Né? E tá treinando muito melhor e, tipo assim, amando a vida dele. Cara, isso aconteceu comigo. É engraçado porque a gente recebe esse tipo de relato assim, cara, e é todo dia. Todo dia vem gente falando, meu Deus, Gabriel, meu Deus, Caio, vocês me ajudaram a sair desse pesadelo que cara, porque realmente, gente, no começo pode parecer mil maravilhas você perder o peso rápido ali, porque perde, depois a gente até vai falar por que o peso cai rápido, peso na balança. Mas depois de um tempo não é sustentável, cara. Você acaba ficando, enfim, fraco, sem vontade de treinar. A gente vai explicar. A gente vai chegar lá o porquê disso. Mas acontece, vocês sabem que acontece. Quem tá mais além na dieta low carb sabe como é que é. Então, primeiro de tudo, acho que todo mundo sabe, né, que a glicose, carboidrato, é uma fonte principal de energia do corpo. O pessoal gosta de falar até que é a fonte mais rápida, né? Porque a principal realmente é a gordura. Tanto é que se uma pessoa aí de 100 quilos tem 10% de gordura, ela tem 90 mil calorias armazenadas. Exato. Mas agora de velocidade, O né? corpo prefere, né? E assim, principalmente em exercícios intensos, de curto prazo, anaeróbicos, que a gente faz na academia,
é o carboidrato, que vai entrar em ação na maioria das vezes. A TP né? corta na alta. Então, seguinte, 2/3 do seu estoque de glicogênio, que é o estoque de carboidratos no corpo, estão nos seus músculos, que você usa na academia. Né? Então, isso vai aumentar muito o seu desempenho atlético quando esses estoques estão cheios. Sem falar que a fonte preferida de energia do cérebro é a glicose. Então, você tem uma queda do rendimento cognitivo também quando você está em low carb. O que acontece quando cai o seu rendimento no treino? Por exemplo, você fazia um tal volume de treino com tal intensidade que te levou a construir a massa magra que você tem hoje. Se você tira esse estímulo, se você começa a fazer treinos mais leves, o seu corpo vai se adaptar. Para quê? Para perder músculo, Por que porque eu vou você usar não isso precisa. aqui se eu não estou usando? Por que Exato. eu vou manter se eu não estou usando? Você não precisa ter aquela massa magra para fazer esse treininho ali, meio lixo que você está fazendo hoje, entendeu? Então por isso que você também perde peso na low carb, não é só gordura. Exato. A gente vai colocar um estudo aí na tela da Universidade Ball State que concluiu que níveis baixos de glicogênio muscular são piores para a hipertrofia. Então, simplesmente esse estudo concluiu, né, que no pós-treino você tem menos sinalização, né, para a hipertrofia do seu corpo quando você tem baixo nível de glicogênio. Teve um estudo também da Universidade de Rhode Island, né, que vai estar na tela aí também, que mostrou o seguinte, que tanto a recuperação muscular, quanto a recuperação de força, quanto a síntese proteica nas dietas low carb foram inferiores aí às dietas high carb. Olha que beleza. Exatamente. Resumindo, para ficar numa linguagem de português fácil de entender. A dieta low carb fez a pessoa treinar menos intenso e, consequentemente, gerou menos síntese proteica, menos recuperação de força e menos hipertrofia. Exato. Ou então menos preservação de massa Sim. magra. Elas treinaram uma merda, não tiveram hipertrofia e ficaram, né, com uma recuperação mais lenta que vai prejudicar os treinos futuros, que é uma bola de neve. Né? E esse estudo, cara, o low carb era 220 gramas de carboidrato. O high carb era 350, então não é nem low carb. É uma semi, É uma prévia. É uma... Ela tá chegando, tá indo pra lá. Tava indo pra lá. Primeira coisa é que quando você restringe o carboidrato, o que você acaba restringindo? Fibra. Exatamente. O que a fibra faz? Ajuda na digestão, saciedade. Exatamente. Vai ficar muito mais saciado você comer um monte de carboidrato fibroso do que você engolir ali um monte de gordura, né? Que é o que balanceia a dieta low carb da high carb. E tudo bem, talvez você consuma muita salada, que tem pouco carboidrato e talvez bastante fibra, mas talvez você não tenha um bom balanço de fibra insolúvel para fibra solúvel, né? Que também as duas são muito importantes, né? E no carboidrato que tem as duas fibras, elas não têm o mesmo tanto de calorias que uma grama de carboidrato normal. Então é claro, a gente está falando para você beber açúcar todo dia. Claro, mas... Tem o seu momento do açúcar talvez, mas você tem que sempre pensar também na meta de fibras. Seja dieta flexível, seja dieta cetogênica, o que você estiver fazendo. Então, um dos problemas e algumas coisas que acontecem frequentemente aí com a galera que faz low carb e acaba não perdendo peso, e sim, isso acontece bastante, é o fato da gordura ser muito gostosa pro corpo. Deliciosa. É bom, a gente sabe que é gostoso, gordura é bom. E é por isso que quando você vai em restaurante, a comida é uma delícia, porque os caras socam óleo em tudo quanto é prato lá e fica uma delícia. Brilha claro que o fica uma prato. delícia, brilha, fica muito bom. Só que, vamos lembrar uma coisa, cada graminha de gordura tem mais que o dobro de cada grama de carboidrato. Então, uma grama de carboidrato tem 4 calorias e uma grama de gordura tem 9 calorias. Cara, então é muito fácil você passar aí sua meta de calorias só com gordura, muito mais fácil do Por que isso que carboidrato. atleta não faz dieta em restaurante, né? O cara, o que ele faz? Ele leva frango e batata e brócolis talvez pro restaurante para comer. E tem frango e batata no restaurante. Só que lá eles Só que metem vai óleo ter em o tudo. dobro de calorias só por causa disso. Porque eles vão cozinhar o quê? O brócolis na manteiga, eles vão cozinhar o frango no óleo. Eles não estão nem aí, porque Eles vão querem fritar a gosto. batata. E é isso que acontece. É aquele famoso exemplo, a batata frita é batata. É, batata frita. E novamente lembrando que para complementar todos os nossos argumentos, tem artigos científicos que a gente está colocando na descrição. Mas também, cara, basta ler os milhares de comentários que vão estar aqui embaixo falando como é que a dieta flexível talvez tirou eles da vida inferno da low carb. É foda, cara. É uma coisa que realmente não é brincadeira não, sabe? Porque eu já passei por isso, eu já passei dessa transição, eu tive uma experiência no início boa com a low carb, parecia que ia ser a dieta da minha vida. Sempre é bom. Sempre é assim. bom no começo, né? E aí, cara, foi
ladeira abaixo, assim. Eu desenvolvi compulsão alimentar, eu fiquei fraco, eu perdi muito peso muito rápido, só que eu tava fraco, eu perdi muita massa muscular, meus músculos eram molengas, eu não tinha energia pra nada, eu tinha fome toda hora. Coloca o que eles foto falam... aí, pô. Vamos botar foto aí, cara. Foto dele aqui, ó. High Low carb, High carb. dieta flexível, high Dieta carb. flexível, high carb. E lembrando, vocês podem ver mais sobre isso no canal dele, que ele fala a experiência dele. Pessoal, é muita coisa, são muitas histórias iguais às minhas. Velho. Eu tenho tanta paixão de falar sobre isso, porque eu vejo pessoas ainda, né, alienadas, cegas ainda, né, nessa vida e tal, que ainda, cara, é uma bomba relógio, assim, é um momento que a pessoa vai... Seguinte, quantas pessoas você conhecem que fazem low carb faz tipo uns 3 anos? Então assim, felizes, estão dando um sorriso todo dia assim, ai, eu treino uma vez, galera. E outra coisa aqui, só uma coisa que eu acho que poderia entrar aqui também é o seguinte: se você for realmente sedentário, não quiser fazer nada da sua vida, quiser ficar sentado, eu até concordo que a low carb seja boa pra você. Concordo. Exato, a gente vai chegar aí, porque essa é a parte onde a pessoa tem que merecer os carboidratos também. Exato. Né? Então, assim, que a gente falou no comecinho do vídeo, a não ser que seja obeso, diabético, resistente à insulina, sedentário, que realmente não faz nada. Que a última é melhor isso do que continuar do jeito que tá, no caso, né? Exato. Antes ruim do que pior. Né? Antes ruim do que morto, né? Agora, mais 2 estudos. Um mostrando que você é muito mais provável em ter compulsões alimentares quando você faz uma dieta alta em gordura e baixo carboidrato. E também que a obesidade é muito mais presente nos grupos que comem mais gorduras. Uma coisa muito importante é que o carboidrato ajuda na liberação de serotonina, que é um neurotransmissor que ajuda muito, né, a você ter uma sensação de saciedade, de prazer, e que baixos níveis de serotonina... Bob Marley aí no meio. e que baixos níveis de serotonina causam o quê? Compulsões alimentares. Exatamente. Um dos argumentos que o pessoal mais utiliza aí na dieta low carb, né, é falar com eles adoram falar de insulina, mas para entender insulina você tem que entender primeiro o que é o tal do índice glicêmico, né? Então como que é feito esse teste? Pega a pessoa em jejum, né, ou seja, quando ela acorda de manhã, e ela vai ingerir aí 50 gramas aí de carboidrato de alguma fonte, pode ser da banana, da batata doce, do arroz, sei lá, pode ser do biscoito, pode ser do que você quiser. Mas é 50 gramas de carboidrato. E depois de um certo tempo eles medem a glicemia no sangue para ver quão grande, né, tá o açúcar no sangue após consumir esse alimento. Sim. Isso é índice glicêmico. Sim. Só que quem que faz isso de manhã cedo? Quem acorda e come só um tipo de alimento só? 200 gramas de arroz branco no café da manhã. Por quê? Que a gente tá falando quando acorda? Que é a única hora que você tá em jejum no dia. Um jejum de verdade demora o quê? Uns 6, 8 horas, talvez até 12 horas para você realmente estar num estado de jejum verdadeiro do seu corpo, tá? Que é quando os seus níveis de insulina estão em níveis basais. Então, quando você come uma coisa e vai comer 3 horas depois, todo mundo gosta de comer 3 horas, você ainda tem coisa digerindo na sua barriga, entendeu? E você tem outros alimentos, você tem proteínas dos alimentos, você tem fibras, você tem gorduras. Tudo isso, né, vai acabar alterando como que esse açúcar vai entrar no seu sangue. Uma coisa muito comum é que a melancia tem um índice glicêmico muito alto, né? Só que para você consumir 50 gramas de carboidrato de melancia, você tem que comer uma melancia inteira. Tá? Então, a gente não vai entrar muito nisso, mas só para vocês entenderem mais ou menos que índice glicêmico meio ultrapassado, vamos pensar mais em carga glicêmica e esquecer um pouco disso em geral, talvez. Sem falar que muita gente não gosta de comer carboidrato para não ter insulina durante o treino, porque no treino é para queimar gordura. Só que a insulina é o hormônio mais anticatabólico que existe. E no treino, segundo palavras de Paulo Musi, você quer perder menos. Você não ganha nada no treino, você quer perder menos músculo. E ela também ajuda até mesmo no fluxo sanguíneo, vasodilatação, pump, etc. Então, para saber se você é resistente à insulina, talvez, é assim, coma uma refeição alta em carboidrato. Se você se sentir letárgico, sonolento, e você ficar com fome depois de um tempo curto, né, você provavelmente tem resistência à insulina. Eu com uma pizza inteira, mano, salta a veia do meu... Eu tô sentado aqui, ó, salta a veia do meu braço, eu fico louquinho pra ir treinar, energizado. Fica batendo o pé. Pump assim, ó, entendeu? Então eu sou um cara bem sensível, talvez, à insulina e carboidratos. Olha isso aí, mulheres que têm síndrome do ovário policístico provavelmente têm resistência à insulina. Seguinte, agora eu vou ler uma frase da doutora Sherry Kohlberg, que é ela PhD. Então eu vou ler aqui para não sair do contexto dela. A quantidade de insulina circulando na sua corrente sanguínea durante o exercício é crítica para determinar o seu desempenho e prevenir a fadiga de acontecer mais cedo pela hipoglicemia.
Ela diz que o ideal é não ter muito, mas um pouco de insulina no corpo. Se você tem muito pouco, o seu corpo vai acabar sendo prejudicado para contrabalancear o aumento em hormônios que aumentam a glicose e você pode entrar num estado hipoglicêmico, até desmaiar na academia às vezes. E para o melhor desempenho você precisa de um pouco de insulina, mas também não muito, porque às vezes muito acaba tendo uma queda, né, o crash que a gente chama do açúcar no sangue, que você também pode entrar em hipoglicemia. Né? Então é sempre tudo muito com moderação e bom senso. E existe uma coisa que chama lipogênese de novo. O que é lipogênese de novo? É quando o seu corpo começa a pegar carboidrato e converter em gordura. E olha que interessante, a pessoa, né, as pessoas desse grupo consumiram até 5 gramas por quilo de carboidrato. Só para você ter uma noção, se eu estou pesando agora 100 quilos, é consumir 500 gramas de carboidrato. Isso é 1,5 kg de arroz. É que Só pra você ter uma ninguém noção. não come isso nem no dia inteiro. Não, eu como. Essa é só para você ter uma noção. E não houve esse tipo de lipogênese. Ou seja, se a pessoa treina intenso, pesado. ela pode consumir carboidrato, cara. Melhor Desde que ela esteja dentro dos seus objetivos aí de calorias, se ela consumir carboidrato suficiente, cara, não tem por que se preocupar. Não vai ser isso que vai fazer você ganhar gordura. Exato. O melhor jeito de melhorar a sensibilidade à insulina é treinando direito. Treina. Treina. E para treinar bem você tem que fazer o quê? Comer carboidrato. Não, para treinar direito você tem que comprar o livro de treino de Caio Botura. Também. Link na descrição. Cupom Botura. Link in bio. Então, a coisa mais comum que acontece quando as pessoas começam a fazer a low carb é perder peso rápido. E aí todo mundo se anima, é uma beleza, isso aconteceu comigo. Eu fiquei, meu Deus do céu, como é que a balança em 2 dias já desceu, sei lá, 2 quilos mais ou menos. Cientificamente, às vezes é impossível perder tanta gordura. Gordura é impossível, não é, mas a gente, quando é leigo, né, vê só a balança, é só a balança que a gente acha que é o resultado. E, cara, por que isso acontece? Porque cada grama de glicogênio, que é o que você perde quando você para de comer carboidrato, se liga a 4 gramas de água, mais ou menos, tá? Então, ou seja, parou de consumir carboidrato, seu glicogênio foi pro espaço, a água vai junto e a água pesa, né? Então, você sobe na balança, vai estar mais leve. E só para complementar o que ele está falando aqui, imagina o seguinte, uma pessoa normal aí consegue armazenar em forma de glicogênio algo em torno de 2.000 calorias. Ou seja, se for 2.000 calorias de carboidrato, cada carboidrato tem 4 calorias, então 2.000 dividido por 4, 500. Ou seja, você tem 500 gramas de carboidrato armazenado no seu corpo em forma de glicogênio. Então, se cada 500 gramas vai se ligar a 4 gramas de água, ou seja, 2,5 kg que você vai perder nos primeiros dias é glicogênio mais água. Exato. Né? Cara, às vezes só de você começar a controlar seus macros, tipo assim, não faz dieta, nada. Aí, pô, beleza, fazer mais flexível aqui, eu vou consumir 200 gramas de carboidrato por dia. Você já perde peso de água porque você já controlou as coisas um pouco melhor. O sódio também entrou, maneirou um pouco. É isso que acontece no começo de uma dieta, normal você perder um pouco mais de peso. Então, em resumo, a low carb é simplesmente uma farsa, um terrorismo alimentar, o pessoal colocando medo em você, assim, não com... Cara, tudo que o cara tá colocando medo em você, tipo assim, não faça isso, não, isso aqui vai te matar... É uma estratégia... Tem alguma coisa errada aí, é uma estratégia de vendas... Cara, eu acho porque assim, o medo vende muito. Cara, eu quando eu comecei, eu fui pescado nessa onda aí, porque justamente por causa disso, porque eu comecei a ler, é isso, é claro que é o carboidrato, faz todo sentido, é muito fácil você simplesmente cortar um grupo de alimentos total da sua vida. Não, esse é o segredo aqui para emagrecer de vez. Cara, é fácil, né? Você pensa, não, deve ser fácil, não, é só fazer isso, beleza, vou poder comer carne pra caramba. E aí fazem o quê? Colocam medo. E você acaba se sentindo melhor, porque, ai meu Deus, eu sou melhor porque eu não como um pão francês no café da manhã, porque eu como bacon aqui, olha como eu sou... É muito mais fácil você acreditar que você consegue perder peso sofrendo do que você acreditar, Caio, eu posso perder peso fazendo dieta flexível. Parece que é você que é mentiroso. Né? E ó, ele colocou a transformação dele aqui, eu vou colocar a minha foto em cima do palco, onde eu cheguei nesse shape, 4% de gordura corporal, comendo mais de 200 gramas de carboidrato por dia. Carboidratos que talvez vinham de sorvete, que vinham de pipoca, vinham do que eu quisesse, fazendo a dieta flexível, natural, batendo nas fibras, natural, sem usar nada de GH e o caralho a 4 que todo mundo gosta de acreditar, porque ninguém tem o que? Disciplina, ninguém sabe fazer nada direito, todo mundo acredita nessa bosta aí de faz o seguinte também, cara. E aí fica com esse shape flácido de merda aí, que não tem pump, que não treina direito, e por isso que eu pego muito mais peso que muita gente aí. Por quê? Porque vocês não comem direito, vocês não treinam direito, entendeu?
E eu falo mesmo. Como a gente falou, né, antes no começo do vídeo, a gente recebe mensagens diariamente. E todas as vezes que eu recebo as mensagens, a maioria das vezes as pessoas citam vocês dois. São pessoas que conseguiram abrir os olhos aí das pessoas que estavam com medo Cara, eles tinham medo. Sabe o que é ter medo de banana, medo de fruta, medo de aveia, medo de arroz, cara? Ortorexia. Ortorexia. O cara tinha medo. Ele não podia almoçar na casa da mãe dele. Por quê? Porque a mãe dele fez arroz com feijão. Ai, não, eu não vou comer arroz com feijão da minha mãe, porque arroz tem alto carboidrato, alto índice glicêmico, que é igual a comer açúcar, porque não sei. Eu já ouvi isso da boca de pessoas, gurus da low carb aí, falar que comer arroz é a mesma coisa que pegar uma colher de açúcar e enfiar na boca. Não. Cara, tu tem noção disso? Olha o medo que é instaurado na cabeça do cara. O cara vai lá e... Como arroz branco todo dia, tenho mais shape que vocês, natural. Pois é, cara. Imagina tu... Cara, é complicado. Usar o medo aí pra vender algo, eu acho algo... É uma coisa negativa. Usar a negatividade pra levar a pessoa a fazer algo nunca é bom. É o que a gente falou, cara, tem genética também, tá? Então, assim, eu posso ter uma genética um pouco privilegiada, você talvez não. Então, o consumo de carboidrato vai variar de todo mundo. A gente tá falando que todo mundo tem que consumir 1 kg de carboidrato por dia. Não, vai variar. Só que você não precisa restringir completamente o grupo de alimentos. Você tem que descobrir o que é bom pra você. Mantenha a proteína alta e essa quantidade de gordura e carboidrato é uma coisa muito pessoal. Vai Exato, testando, exato. vai vendo como você se sente melhor. E lembrando mais uma vez, primeiro, você tem que merecer os carboidratos que você Boa. vai consumir, Treine né? direito. Tem que treinar pesado. E, mas eu não consigo treinar, não consigo fazer nada, sou sedentário, não sei o que lá, então a low carb é boa pra mim. Primeiro, beleza, pode até ser, mas você tem que lembrar que você não deve ser sedentário, ninguém deve ser sedentário, isso é horrível pra saúde, tá? Então, a partir do princípio que você tem que ter algum tipo de atividade física, não precisa ser musculação, pode ser, sei lá, caminhada, crossfit, uma corrida, caminhada, andar de bike, brincar com teu filho, fazer esportes, qualquer coisa desse tipo, vai demandar energia, vai demandar o carboidrato ali, então, cara, ou seja, beleza, você pode ser sedentário e não consumir carboidrato, mas ninguém deve ser sedentário, então... Acabou. Então é isso aí, dá like nesse vídeo, comente, se inscreve no canal e manda esse vídeo para um seu amigo que faz low carb, beleza? Tamo junto, dieta flexível, link na descrição. Valeu. Ou assiste o vídeo do meu canal. Valeu, falou, fui! Valeu, se inscreve no meu! Você não precisa... Agora vamos socar o pau mesmo. Rodrigo Polesso, que ó... My Benga loves you. Não,